vamos fazer uma leitura do primeiro livro de Sebastião Camargo, Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo, aonde ele destaca uma mensagem de André Luiz, Sanções e Auxílio, do livro Ação e Reação, capítulo 19. Desejamos simplesmente acentuar que a alma ressurge no equipamento físico, transportando consigo as próprias falhas, a se lhe refletirem na veste carnal, como zonas favoráveis à eclosão de determinadas moléstias, oferecendo campo propício ao desenvolvimento de vírus, bacilos e bactérias inúmeros, capazes de conduzi-la aos mais graves padecimentos, de acordo com os débitos que haja contraído, mas também carrega consigo as faculdades de criar no próprio cosmo orgânico todas as espécies de anticorpos, imunizando-se contra as exigências da carne. Faculdades essas que pode ampliar consideravelmente pela oração, pelas disciplinas retificadoras a que se afeiçoe, pela resistência mental ou pelo serviço ao próximo com que atrai preciosos recursos em seu favor. Não podemos esquecer que o bem é o verdadeiro antídoto do mal. Sejamos todos bem-vindos e a paz de nosso Divino Mestre seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa retornar a esta casa que sempre nos acolhe como um lar de esperanças, como uma universidade de almas, como um hospital de misericórdia. Como vimos na mensagem de André Luiz, se nascemos com algumas dificuldades, nascemos com todos os potenciais para superá-las. E não é só nesta obra, em várias obras de André Luiz. Na obra Entre a Terra e o Céu, por exemplo, um dia o homem ensinará ao homem, mediante as lições do divino médico, que a cura de todos os seus males reside nele próprio. E em Evolução em Dois Mundos, há em nossa mente uma fonte inesgotável e inestancável das próprias energias. É como se alguém tivesse duvidado disso, ele volta em mecanismo da mediunidade um ano após, queira ou não, cada alma possui no próprio pensamento a fonte inesgotável das próprias energias. E em agenda cristã, caso não queiramos adoecer, o mal não merece comentário em tempo algum, porque quem comenta o mal contribui para a sua expansão. Respirem fundo, o piloto não sumiu, está bem ali, e vamos ver até um pouquinho antes da meia-noite, até onde vamos chegar com as informações de André Luiz. Porque certa feita nós viajamos dentro das 13 obras, e no final, o dirigente da casa disse: você inventou tudo isso. Só que eu estava gravando. Eu não vi nada disso que você falou nas obras. Falei, está registrado. Tenham cuidado de ir lá e aferir. Por isso nós gravamos áudio e vídeo, e por segurança, mais o áudio, caso um dos dois fale, para que vocês possam conferir. Porque eu gostaria, hoje, por exemplo, de falar muita coisa de pouca coisa, se vocês permitirem. Falar de coisas simples com profundidade, já que o contrário ainda não aprendi. Falar de coisas profundas com simplicidade.
E por ser um espírito imortal, gostaria de acrescentar um ponto no conto de alguém, porque ninguém chega à cristificação sem antes passar pela crucificação. E o trato é: não acredite em nada do que eu disser. Só pense, veja se tem sentido e depois experimente se na prática funciona. Na obra Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 17, algo me chamou profundamente a atenção, quando ele pergunta em que mecanismo se baseia o passe, a arte de curar. E a resposta de Aulus foi: na vossa ciência atual, 1954, já não temos mais no átomo um tijolo indivisível da matéria. Antes existem as partículas atômicas, subatômicas, até remontarmos às linhas de força, a matéria mental determinante, e ele conclui: tudo é espírito no santuário da natureza. Modifique o seu pensamento e tudo se modificará convosco. Eu levei um choque, porque a palavra tudo não me deixa saída. Então tudo é espírito. Então esse livro é espírito? Claro que é. Feito de espíritos. Porque o espírito, princípio inteligente do universo, é a matéria-prima do cosmos, segundo André Luiz. A mesma energia que os engenheiros siderais usam para a construção do macro, nós a usamos para a construção dos nossos veículos de expressão. Está em evolução em 2 mundos. Se o átomo primitivo é o que se reúne para formar o átomo físico, ele é o espírito na sua origem primacial. Então, para Allan Kardec, quando nós pensamos, nós estamos assimilando uma porção de fluidos que é edificada por esses espíritos, porque eles se manifestam inicialmente como fluidos, conforme a obra de Miramês e vários outros. Se assim não fosse, Kardec não diria-nos, na questão 613 da obra O Livro dos Espíritos, cada ser organizado, de acordo com a obra que deseja construir e a capacidade que tem de gerenciar esse elemento, assimila uma porção de princípios inteligentes do universo, que na obra A Gênese ele afirma: não são 2 elementos, um único elemento que compõe todas as coisas. Para Leon Denis, em O Grande Enigma, quando nós vamos fazer alguma coisa, nós atraímos esse elemento para a nossa mente. Alguém lembra da leitura da obra Libertação de André Luiz? Se não adulteraram mais uma vez, vai estar mais ou menos assim, ou exatamente assim. A mente estuda, ela arquiteta, ela materializa os desejos que lhes são peculiares na matéria que está em torno. E essa matéria é sempre constituída de seres incontáveis, em processos de evolução nos quadros do universo sem fim. Só que a matéria mental é um subproduto do fluido universal, que é um subproduto do éter cósmico. E a edificação do éter cósmico se dá pela reunificação dos espíritos como princípios inteligentes do universo, conforme vários autores. A começar por Ebbe Sajan. Alguém já leu alguma coisa desse contemporâneo de Kardec? Já ouviu falar? Bases científicas do Espiritismo é a obra. Deus é a mônada primitiva. Nele fulgura mônadas menores, que é um outro nome que se dá ao espírito ou ao átomo primitivo, e por intermédio delas, mundos e seres, corpos e almas são feitos de mônadas.
Só que não foi só ele. Camille Flammarion também, na obra Deus na Natureza, fala algo semelhante. E não só isso, que estas pequenas mônadas, assim como está no Evolução em Dois Mundos também, formam, por exemplo, as nossas células, que na obra No Mundo Maior com Calderaro, nossas células não são simples fragmentos de carne, são companheiras de evolução e devem evoluir com as nossas almas. São princípios inteligentes menores, conforme a Evolução em Dois Mundos, nos servindo como princípios inteligentes maiores. O processo que nós chamamos de individualização, vocês já estudaram e sabem o que é. Então, vários átomos compõem moléculas, que compõem células, que compõem tecidos, que compõem órgãos, que compõem sistemas, e até chegar ao nosso corpo físico. E aí o corpo físico não vale nada, porque já ouvimos de vários espíritas, isso aqui é uma veste que se usa e depois joga fora e pega outra. É assim? Pelo menos não é o que consta no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 24 do capítulo 4. O corpo físico vai evoluir até se confundir com o perispírito. Está aqui as professoras, as mestras e doutoras. O aluno que se confunde com o professor se tornou professor também. E o perispírito sofre transformações sucessivas até a sua completa purificação, que é a natureza dos espíritos puros. Para Allan Kardec, o perispírito de hoje será a alma de amanhã, conforme está em sua obra. Se tudo cresce, se tudo evolui, conforme está na questão 540 do Livro dos Espíritos. Esse elemento, em primeiro lugar, ele obedece aos fenômenos físicos, sendo átomos físicos. Conforme está na questão 34 do Livro dos Espíritos, é uma porção de moléculas primárias que compõem as moléculas secundárias. Que muitos pensam que nasceu o espírito ou foi edificado o espírito e a matéria. Só ele evolui e a matéria somente progride, como eu já ouvi de vários espíritas. Graças à consciência do planeta, a doutrina não é dos espíritas, é dos espíritos. E eles não têm peias em suas mentes. Eles buscam as informações onde elas estão. Não é assim? Ou mais ou menos assim. É uma doutrina viva que progride por evolução. Então a ciência não fecha questão em parte alguma, salvo alguns cientistas orgulhosos que pensam que sabem alguma coisa, porque nem o Espiritismo não tem questão fechada em coisa alguma. Ele está sempre aberto a novas ideias, porque a doutrina dos Espíritos, ela cresce com o progresso, ou determina até certo ponto o próprio progresso. Porque Allan Kardec, na Revista Espírita, afirma que o Espiritismo é uma lei da natureza. Ele está no ar, ele está no espaço, ele está em toda parte, porque é o Evangelho redivivo, é Jesus de novo, noutro mecanismo de expressão. Vocês já leram sobre os Cristos, os Messias com Kardec? Não é só este Messias que existe. Está na Revista Espírita, em 1868. E há um Messias que esteve conosco há mais ou menos 2000 anos. E ele disse que enviaria um outro Consolador, que não era ele. É o mesmo pensamento conforme Kardec narra, mas é um outro Messias que veio dar continuidade ao que ele começou, relembrar o que foi esquecido, esclarecer o que não foi compreendido. Feito isso, vou lembrar só uma experiência de um médico e médium
que trabalha com curas, lá no Obreiros do Amor e da Misericórdia, em Embu das Artes. Um espaço que mais parece a colônia Nosso Lar de André Luiz, a parte mais iluminadinha, aquela umbralina não serve para comparar. Porque muitos pensam que a colônia Nosso Lar querem morrer para ir para a colônia. Eu falei, melhor não, melhor passar direto e ir para onde foi a mãe de André Luiz, para o andar de cima, porque lá vocês não vão ter muito o que aproveitar no sentido harmonioso do termo. Só os mais evoluídos conseguem, porque ainda é uma energia muito densa. E ele fez alguns experimentos como médico cientista e como espírita consciente. Ele adquiriu uma câmera Kirlian, que fotografa a aura das coisas e das pessoas, e teve o cuidado de fotografar a água sem a magnetização, após a magnetização. A pessoa que vai sorver a água antes de tomar e após. Antes do passe e após o passe. Antes das reuniões de desobsessão e após. Antes das cirurgias espirituais e após. E antes da palestra e após. Em qual desses vocês percebem, com a sensibilidade de vocês, que a aura mais se iluminou, mais se expandiu e mais se equilibrou? Nesses 5 degraus que ele pesquisou. A água, o passe, a reunião de desobsessão, o tratamento nas cirurgias espirituais ou a palestra? O Munir falou que é a água. A Adriana disse que é a palestra, mas alguém? O passe. Lá é mais ou menos 1.500 pessoas. Houve 1h30 de palestra, porque sabe que a palestra vale mais do que 1.000 passes. Foi a conclusão chegada. Agora, se eu estou aqui em Dourados tem espírita girafa? Tem alguns lugares que a gente vai por aí, ainda tem. É uma espécie que não está em extinção, porque às vezes o corpo fica aqui dentro e a cabeça em algum lugar. Aí não absorve muita coisa. Porque na realidade eu vou falando bem devagar, porque é feita uma conexão com a consciência de vocês. E normalmente o que eu falo é o que está dentro de vocês. Eu só passo a mensagem de volta. Normalmente é o que fazemos, porque estamos aprendendo a ler pensamentos, já que os espíritos fora do corpo conseguem. Kardec não nos mostra isso na obra O Livro dos Espíritos, na questão 455? Veja a ideia. Você sai do corpo, vai adquirindo a emancipação, distanciando, aí você olha para o corpo, vê o interior das células. Vê aonde está o defeito, conserta e volta. Já pensou? Não é só super-homem que tem olhos de raio-x. O espírito também. Só que ficou algo meio confuso para minha pessoa, porque quando a alma afasta do corpo, ela olha para um lado, vê o seu corpo, olha para o outro, vê o seu espírito. Ela percebe o espírito conversando com o corpo com o espírito, e ela não sabe nem quem é um nem quem é outro. Porque nós pensamos que somos o espírito na totalidade encarnados. Se assim fosse, nós faríamos várias proezas ou vários prodígios. Porque para Joana de Ângeles nós temos como espíritos quase a idade do universo. Se ela estiver falando do universo do Big Bang, tem de 13 a 15 bilhões de anos, que já é muito para minha cabeça, mas ela estava falando do cosmos. E para Joana de Ângeles, a alma é um ponto de autoconsciência pura. Um comparativo simples, imagine um laranjal, dentro do laranjal um pé de laranja,
e no pé de laranja repleto de frutos, você escolhe uma das sementes de uma das laranjas. Esta é a alma. O espírito é o laranjal, e quem está cuidando de um pé de laranja é um dos Cristos que habitam em nós. Se tudo é cópia de tudo, se tem vários Cristos lá fora, Leon Denis é que disse-nos: tudo que existe lá no universo, em tamanho menor, existe dentro de nós. Então, para gerenciar algumas almas que fabricamos, segundo Ernesto Bozano, achei bonitinho o nome. Em cada encarnação, o espírito fabrica uma alma, e após o desencarne, ele a integra na sua consciência. E assim como dois átomos de hidrogênio se unem, mais um de oxigênio para formar a água, 4 de hidrogênio simples também se unem, liberando 2 elétrons, rebaixando 2 prótons, forma o segundo elemento, que é o hélio. Eles vão se somando. Aí, se você imaginar, o oxigênio não é outra coisa senão 8 hidrogênios pesados, que tem próton, elétron e nêutron. Vamos parar de filosofar? Então vamos ver. Respostas da Vida é a obra, para André Luiz, o nosso pensamento é a nossa capacidade criativa. Ele é pupilo de Emmanuel, vocês sabem que o Emmanuel prefaciou para todas as obras que eu conheço, e André Luiz, o prefácio é de Emmanuel. E numa delas, nós encontramos algumas informações interessantes, que eu vou falar daqui a pouco. Mas vamos citar a de André Luiz, ou melhor, a de Emmanuel, Pensamento e Vida. Alguém já estudou? Em nossa mente existe no mínimo 4 departamentos: o da inteligência, o da imaginação, da memória e do desejo. E para o autor, desejo é uma alavanca por intermédio da qual eu vou movimentar os meus sentimentos. Mas para André Luiz, desejo é uma entidade tomando a forma correspondente. Se eu quero, agora sinal verde, capítulo 25. Se eu quero, eu penso. Se eu pensar, eu ajo. Se eu agir, eu atraio. Se eu atrair, eu realizo. E quando atraio esses elementos que nós chamamos de matéria mental, seres incontáveis que estão em processo de evolução, para Leon Denis, no ápice da nossa vontade, além de gravar neles a nossa inteligência, os nossos valores, eles se transformam em atração. E o pensamento é a nossa força de atração. Eles dão forma ou incorporam-se em nosso pensamento. E um pouquinho mais, a atração se faz amor. E o amor é a matéria-prima para a construção de tudo quanto existe, porque é a reunificação dos átomos primitivos em unidades cada vez mais amplas, segundo Carlos Torres Pastorino em Sugestões Oportunas. Então, se quisermos construir alguma coisa em nosso favor, para Allan Kardec, na Revista Espírita de fevereiro de 1864, o energismo do corpo se renova totalmente em 2 meses. E como Jesus nunca afirmou, eu curei você, embora pudesse, mas sempre a sua fé te curou. E fé para nós espíritas é o conhecimento de causa. Então a fé precisa de uma base. E essa base é a compreensão perfeita daquilo em que devemos acreditar. Eu acredito que posso criar um átomo, e se eu sei como faço, eu crio. Porque Kardec nos recomenda criar átomos, transformá-los em alimentos ou em medicamentos, no Livro dos Médiuns. Pode ir lá e consultar, Laboratório do Mundo Invisível, item 126 ao 131. E na obra A Gênese, eu posso arrebanhar uma porção de fluidos, gravar neles as minhas virtudes, condensá-los em meu perispírito e construir moléculas saudáveis para a cura do próprio corpo.
já que na Gênesis, no capítulo 11, no item 10, eu fiquei animadinho. De acordo com as obras que a natureza me convida, ela me oferta novos corpos. Eu falei, então eu posso detonar esse, que eu não estou gostando muito dele, ela me oferta outro, está resolvido. E Kardec atualiza o seu pensamento de um parágrafo para o outro. E no parágrafo seguinte, que já é o item 11, para ser mais exato, é preciso dizer, é o próprio Espírito, de acordo com a sua inteligência, que vai talhar o novo corpo. Deus fornece apenas os materiais. Falei, me danei, porque eu já estava com a informação do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. O máximo que ele permite que seus emissários façam em nosso favor é nos instruir. E lá mais à frente, nos permite uma porção da matéria-prima para fazermos alguma coisa. E nós temos tudo à nossa disposição. Deus não limita a ninguém esse mecanismo de construção. Por isso que eu preciso alimentar o departamento da inteligência com o conhecimento, porque isso aqui é apenas informação. Na estante vai continuar sendo informação. Mas se eu trouxer para dentro de mim, conhecimento. Agora, conhecimento sem aplicação é apenas conhecimento. Se eu colocar na prática, eu transformo em sabedoria. Então, quando nós falamos do processo de autocura, eu nunca vi Jesus doente, porque a gente tem direito de acessar as imagens, um registro acástico. Você pode ir lá na cena, porque Chico Xavier fazia isto, e acompanhá-lo em todos os seus processos de compartilhamento de conhecimento com aqueles que lá estavam, e pode ser a maioria de nós que estávamos por lá. Então, quando de fato sabemos o que é a nossa consciência e lembramos que Jesus disse-nos que o reino de Deus está dentro de nós e que somos deuses, e como espíritas acreditamos que tudo cresce e evolui, então é justo imaginar que temos um pouquinho mais de evolução do que uma lagartixa, do que uma salamandra. E a salamandra, se você pega o rabinho dela e coloca no lugar da perna, como eu disse, acho que foi ontem na palestra, ou foi no sábado, vira a perna se eu colocar o rabo dela no lugar da perna. Se eu pegar a perna e colocar no lugar do rabo, vira rabinho. Ela sabe fazer isso. Se a lagartixa constrói um rabo novo em pouco mais de uma semana. Onde está essa tecnologia que a gente não sabe? Na quinta-feira agora, a nossa live é um exercício de como acessar a consciência. Porque nesta etapa encarnacionista, ou encarnatória, eu só tenho o primeiro ano primário incompleto. E eu tenho meu caderninho para provar, é a minha nota geral 4,5. Até que é bonitinha, vermelhinha, até que gostei. Eu acessei o que eu já sabia, porque ensinar é lembrar o outro que ele sabe tanto quanto você. Aprender é recordar o que já sabemos, e fazer é demonstrar que nós sabemos. Se eu pensar, se eu desejar, e eu coloco em ação não só o meu universo mental, porque quando começamos a criar uma imagem de acordo com a intenção, eu posso acessar a minha consciência, a consciência de André Luiz ou de vários outros luminares. Depende do que eu vou fazer com a informação. Quanto mais nobre for a minha intenção, quanto mais extensos os benefícios que essa intenção propiciar ao meio onde me encontro, mais profundo eu mergulho na minha consciência e mais conexão eu faço com outras consciências. Leon Denis não só aprendeu a acessar esse livro oculto na sua consciência, ele fazia como se fosse um download. Em 2 horas escreveu um livro inteiro com a complexidade que tem a sua obra e ao mesmo tempo a simplicidade,
a facilidade de compreensão. Então, quando eu sei que a oração é filha da fé e mãe do pensamento, porque é essa conclusão que eu cheguei. A fé não é mãe de todas as virtudes? Está no Evangelho, capítulo 19. E a oração não é a sua primeira filha? Está no item 23 do capítulo 27. A caridade não é uma entidade de alta hierarquia? Pelo menos o Espírito, no Evangelho segundo o Espiritismo, afirma por 3 vezes: eu sou a caridade. E sabemos que a caridade é feita de 3 seres menores: benevolência, indulgência e perdão. E indulgência é feita de 3 seres menores: algo que atrai, acalma e reergue. Pode lá no Evangelho consultar, item 16 do capítulo 10. Então a indulgência atrai, ela acalma e reergue, porque o amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. Não é isso que vemos no item 8 do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo com Lázaro? Só que os sentimentos foram os instintos que se elevaram de acordo com o progresso realizado. No início, o homem tem apenas instintos. Mais avançados e transformados, o homem possui sensações. Mais instruído e purificado, o homem possui emoções. Joana de Ângeles resgatou o que tiraram nas traduções. Mais purificado, possui sentimentos. No ponto mais delicado dos sentimentos surge o amor, que reúne e condensa todas as sublimes revelações, todas as sublimes virtudes. O amor sintetiza as virtudes e a fé é a que gesta cada uma delas. Isso parece estranho. Se não fossem os instintos, saberíamos para onde vai o alimento que comemos? Porque são eles que gerenciam tudo no corpo, com o nome de automatismo. São pequenas almas, segundo Pietro Baldi, na obra A Grande Síntese, que destaca-se da nossa subconsciência para gerenciar o perispírito e o corpo. Então, quando queremos curar o corpo, a primeira pergunta: para quê? Para fazer as mesmas coisas ou voltar a fazer as mesmas coisas que o levou a adoecer? Não dará certo. Agora, se eu quero fazer mais e melhor, eu posso mudar a pauta, porque eu cheguei a tomar 25 doses de medicação por dia, e há quase 30 anos não tomo medicação de espécie alguma, porque eu tenho uma fonte inesgotável e inestancável das próprias energias, tenho uma farmacopeia com recursos inesgotáveis, segundo Joana de Ângeles, tenho um médico no interior do meu próprio corpo, ainda segundo Joana de Ângeles. Pode consultar a obra Desperte e Seja Feliz, o capítulo Médico Interno. Tenho outra fonte permanente das próprias energias no perispírito, é Kardec. Na mente eu já falei com André Luiz. E em minha consciência, quanto terá? Na consciência tem o espírito, que sabe o que fazer, como fazer, onde e quando realizar. Se ele é o criador do próprio corpo, a primeira comunicação que eu devo receber numa reunião mediúnica, conforme o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, é o meu espírito, para saber o que sou. No Egito já fazíamos isso. Quando nascia uma criança, a primeira coisa era conversar com o espírito responsável por aquele corpício, para saber de quem se tratava, se de um pária ou de alguém com a alta envergadura de conhecimento. E não é difícil fazer isso. Agora eu tenho que estudar anatomia, fisiologia, conhecer um pouco do que compõe o meu próprio corpo. Porque às vezes nem comer sabemos, vocês sabem se alimentar? Vocês combinam algo para agradar o paladar ou o que o corpo necessita? Lembrando de Kardec como médico, como professor de medicina que foi. O sabor depende da educação do paladar.
E como médico, se o médico soubesse o valor do magnetismo das palavras, ele curaria os pacientes com as palavras. Quem falou que ele é médico? Pelo menos o Dr. Charles Richer nunca dirigia a Kardec sem chamá-lo de doutor em medicina. E José Herculano Pires, na obra A Era do Espírito, fala que Kardec foi médico e clinicou por algum tempo. Então respirem com suavidade, na certeza que o nosso pensamento está entrando em conexão com todas as nossas potencialidades. Isso é Kardec, Obras Póstumas, Fotografia e Telegrafia do Pensamento. Um pensamento bem arquitetado me coloca em conexão com todas as minhas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Então, se eu tiver na minha intenção 3 coisinhas, que no mínimo vai sobrar algum no meu bolso, na minha conta no final do mês. O aproveitamento total da energia, seja ela qual for. O não desperdício de coisa alguma. E procurar sempre fazer o máximo com o mínimo. Porque o que nutre o corpo não é a quantidade que comemos, tampouco a qualificação daquilo que comemos. É como estamos na hora da refeição. E a saciedade não está no estômago, está na boca. A assimilação da energia vital do alimento na boca chega a quase 100%. E depois que engole, o corpo não aproveita mais do que 5% do que foi engolido. E se depois de engolir, eu estando bem calmo na hora da refeição, e eu for fazer fofoca da vida alheia, além de estar gerando cânceres para o futuro, eu estou destruindo tudo que foi ingerido. Porque a vibração de um pensamento, segundo André Luiz, segundo Leon Denis, expulsa tudo que for contrário e atrai tudo que for semelhante. Você ama comer jiló? Você mesmo. Não? O que ele fez para você? Ele é uma criatura que é uma belezura. Se soubesse quantas proteínas, quantas criaturinhas úteis ao nosso corpo, você teria um caso de amor com o jiló. Já chegaria para declarar seu amor para ele, que ele fica saborosíssimo. De vez em quando você fala, não gosto disso. Quando eu não falo, só eu não gosto, eu não vou falar eu odeio. Quando eu falo eu não gosto, eu dizimo milhões de células num segundo. Não gosto de tal coisa. E dependendo da energia que eu digo que não gosto, a coisa pode complicar um pouquinho mais. Tudo que existe são expressões de Deus. Se eu estiver em harmonia, eu posso comer o que for. Hoje, alguém reclamou do sal, né, Adriana? Você não conhece quem. Eu agradeci e não percebi sal algum a mais. Porque quando eu mastigo, questão 32 do Livro dos Espíritos, quem formam as cores, os odores, os sabores são as moléculas. E eu mastigo dissociando os átomos. E eu ponho o sabor que eu quiser. Se eu sei criá-los, se eu sei uni-los, um pouco a mais de sal não vai resolver nada no sentido perturbador no meu organismo, não vai me afetar. E nós tínhamos a mandioca, né, que aí dá para disfarçar mais ainda, né? Que não se cozinha com sal, né? Natural. Então, quando a gente reclama, a coisa fica complexa. Quando a gente desperdiça o que põe no prato, isso você não deixa no prato, né? Como você se chama? Jade, você deixa algum alimento no prato? Pois é, então ela já está no caminho. Apaixonar pelo jiló já é outra história. Você não deixando comida no prato já está de bom tamanho. Porque um caroço que se deixa no prato, 500 pessoas já dariam um prato de comida para salvar a vida de alguém. E em tudo dar graças. Respira fundo, sabendo que esta casa carreou, por intermédio de vários emissários divinos,
dos agentes da natureza que nós chamamos de elementais, todas as energias que necessitamos para o nosso processo de autocura. Nós estamos mergulhados dentro de um oceano de energias. De nós depende 3 coisinhas: eleger a meta, coordenar a marcha e avançar, segundo Joana de Ângeles. Os nossos centros de forças, os centros vitais, estão canalizando as mais sutis, nosso sistema respiratório as mais densas, e o nosso universo vai sendo enriquecido, permeado por todas as espécies de energias, porque estamos em conexão com todos os seres em todos os mundos. E se estamos no Cristo e o Cristo está em Deus, tudo podemos naqueles que nos fortalecem, porque são consciências que nutrem e norteiam as nossas próprias consciências. E ao inspirar, ao mentalizar, ao desejar, ao visualizar aquilo que se pretende, e imaginar para Emmanuel é criar. Desejar é realizar. Conforme nós vamos pensando, esta fotografia mental reflete, segundo Joana de Ângeles, em todo o universo celular, do núcleo à periferia da célula, sem lapso de tempo, levando o energismo que estamos pensando, desejando, canalizando, ou levando as ordens para que elas possam funcionar melhor, já que todas as leis hormonais que gerenciam o nosso universo psíquico e físico são criadas por nossos sentimentos, por nossas emoções, segundo André Luiz, em Evolução em 2 Mundos. Imaginem-se serenos, pacíficos, saudáveis, felizes. Em tudo dar graças, viver com alegria e esperanças de melhora. Alegria de viver, gratidão pela vida e esperanças de melhora, segundo a ciência acadêmica, num experimento científico, fortaleceu o sistema imunológico em mais de 300 mil vezes, segundo eles. Eu achei o número bem astronômico, mas se for 5 vezes, já venceríamos qualquer situação que nos afeta o organismo psicofísico. Imagine o Cristo vindo ao nosso encontro e imagine-se mergulhando em seu psiquismo, bebendo da sua energia, da sua água, e ao retornar desse encontro divino, com essas inspirações sublimes, a nossa mente vai estar mais expandida, mais iluminada, para que nós possamos vir a ser o que quisermos, porque o bem de todos é o eterno princípio, e o bem supremo é a lei eterna, segundo André Luiz. Pense no bem, sinta o bem, fale o bem e viva o bem, porque no mínimo ficaremos em paz e em perfeito equilíbrio. E o maior de todos os patrimônios é a consciência em paz à luz do dever fielmente cumprido, porque não existe um tribunal que vai nos julgar. O tribunal é a nossa consciência. E o único juiz que vai proferir a sentença sempre seremos nós. Por isso, pense na verdade que o Cristo nos ofertou. Sinta a verdade que estão pensando, fale da verdade que estão sentindo e vivam a verdade que estão falando. Abraços de luz e paz. Namastê. E aí, você já adquiriu
o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo, ou até O Despertar da Consciência do Atma ao Anjo, basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Neuza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.